Olá, vocês que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, também pelo site da OAB de Santo André. Esse é mais um programa Conversa Jurídica da 38ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Santo André, que é presidida pelo Dr. Roberto Gonçalves. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Alberto Soichi Yoshida, que falará sobre um tema muito importante para nós, que é a balística forense. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui novamente. Você vê que os nossos internautas aí, que nos acompanham nas redes sociais, gostaram demais, né? Então, mais um assunto importante para a gente trazer o conhecimento, né? Boa tarde, Dr. José Ribas, boa tarde a todos que nos seguem pelas redes sociais. Mais uma vez, eu reitero os agradecimentos e a honra por estar aqui presente e discutindo de um assunto bastante interessante hoje, falando um pouco sobre a balística forense. Professor, vamos assim fazer a primeira pergunta, que eu gostaria que o professor explicasse para todos nós, né, o que é o poder de parada. Perfeito. Quando nós falamos de balística, o que vem em mente, dos primeiros tópicos que deve ser discutida é essa questão do poder de parada, o chamado stop power. É a capacidade que uma única munição tem as condições de repelir o agressor ou alguém que esteja se aproximando de uma pessoa armada. Poder de parada, então, ele está relacionado intimamente com a transferência de energia que aquele corpúsculo, né, que é ejetado de um cartucho, né, juntamente com aquele artefato chamado arma de fogo, é que transfere isso para o corpo de uma pessoa, fazendo com que essa pessoa, então, ela não se aproxime de quem esteja armado, de tal forma que ele provoque uma lesão. Essa lesão ela pode ser só um ferimento e, eventualmente, levando até o óbito do alvo. E fala para nós, professor, quando tem um tiro a queima-roupa, o que necessariamente isso quer dizer? Exatamente. Hoje, nós costumamos, na rotina, no cotidiano, as pessoas comentarem e utilizarem muito esse termo queima-roupa. Lembrando aos nossos ouvintes que queima-roupa ele tem um sentido mais técnico do que é realmente comentado de forma da rotina. Veja, queima-roupa seria uma aproximação desse cano praticamente encostando no alvo, né? Então, nós sabemos que nos primeiros centímetros ou milímetros do cano há uma saída de fogo ocasionado pela explosão da espoleta do cartucho. E é exatamente esse fogo que vai provocar a carbonização ou das vestes ou eventualmente da pele e levando então essa nomenclatura que hoje nós chamamos de queima-roupa. Lembrando então que é o tiro praticamente encostado, não um tiro próximo. Para o tiro próximo tem uma outra nomenclatura, para o tiro à distância já tem outra, e o queima-roupa é aquela considerada um tiro praticamente encostado. Então, já que você deu esse gostinho de nos dizer, professor, fala então dos outros tiros, como que são, né, e o que pode ser colocado aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Sim, então os vestígios que nós encontramos em distâncias de tiro no alvo, na verdade, são consideradas 3 distâncias. Nós temos aquelas em que não há nenhum vestígio. Quando não se encontra nenhum vestígio no alvo, significa que esse tiro foi efetuada à distância. Essa distância, ela geralmente, a visão de olho nu, a olho desarmado, costuma ser aí no máximo a partir de 1 metro, né? E nós temos aquela em que nós encontramos vestígio de fumaça. Nós chamamos isso de zona de esfumaçamento. Também juntamente com a zona de tatuagem, que são resquícios de pólvoras incombustas que vão ser aderidas no alvo. Quando nós encontramos a zona de esfumaçamento e a zona de tatuagem, nós estamos diante do tiro chamado de curta distância. Só para os ouvintes entenderem mais ou menos essa distância, é lógico que ela varia muito em função do calibre, o tipo de pólvora. Essa distância é aproximadamente aí uns 15 centímetros, mais ou menos. E, por fim, o tiro queima-roupa, ou também conhecida como tiro encostado, né? Esse tiro encostado, então, os vestígios que nós vamos nos deparar é exatamente um vestígio de um halo, que nós chamamos de zona de queimadura, né? Ou também conhecida como zona de chamuscamento. Então, essa zona de chamuscamento, que é o considerado, então, o tiro
a chamada queima-roupa. Então, para nós leigos, né, às vezes a pessoa está ali a 15 centímetros, né, e dispara, né, nós leigos achamos que também é queima-roupa, porque está muito próximo, né, 15 centímetros são poucos, né, mas não é. Então já é um outro tipo de nomenclatura que é utilizada. Exatamente. Então o leigo realmente ele olha a zona de esfumaçamento e pensa que é a queima-roupa, e não é. E isso é muito importante, doutor Ribas, quando nós falamos de distâncias de tiro, porque eles nos dão uma noção da dinâmica de como ocorreu os fatos. E uma coisa é encostar a arma na pessoa, outra coisa é você efetuar 15 centímetros. Então isso traz uma diferença muito importante. Não, e até mais, né? E o tiro à distância, né? Que eles falou que é aí aproximadamente 1 metro, né? Daí para mais, né? Então você vai auferir ainda muito mais coisas, né? Com certeza. Lembrando que no tiro à distância, isso é muito comum, alguns quesitos por parte dos manipuladores, né, que trabalham com o direito, sempre questionar aos peritos se seria possível, numa eventualidade de tiro à distância, de saber mais ou menos a distância que foi efetuada. E isso é um dos quesitos que dificilmente nós peritos conseguimos resolver, porque não tem exatamente vestígios que pudessem nos dar informação técnico-científica para mostrar a distância de tiro, exceto então no tiro encostado ou tiro a curta distância. Apresentou zona de esfumaçamento e tatuagem, é tiro a curta distância. Apareceu zona de chamuscamento, é tiro encostado. Então, nesse caso, é possível de verificar as distâncias. Ok. E fala para nós também uma outra coisa, professor, que é com relação às armas, né? Que são utilizadas. Nós temos aí armas restritas e armas permitidas. O que seria exatamente isso? É verdade. Hoje nós temos um decreto, a 3.665 de 2000, conhecido como R-105, que separou, então, no Brasil as armas que seriam, então, permitidas por civis e armas que aquelas são chamadas armas restritas, né, para Forças Armadas e outras entidades de segurança pública. Essas armas levam em consideração, por exemplo, o tipo e a quantidade de energia que é expelida no cano da arma de fogo. Só para Vossa Senhora entender, doutor Ribas, hoje as armas no Brasil, as armas de cano curto, automáticas ou semiautomáticas, elas só valem essas energias aquelas que geram no máximo 407 joules do cano da arma de fogo. Isso se transformar na linguagem dos ouvintes, nós diríamos que um calibre 38, uma pistola 380, geraria em torno aí de 380 a 400, 402 joules. Diferente de uma pistola 9mm, uma pistola .40, .45, que já vai gerar muito mais. Só para os nossos ouvintes também entenderem a questão dessa energia, 407 joules é então um marco entre a arma que é possível hoje um civil portar e acima de 407 restritas às Forças Armadas. Nós temos na outra extremidade mais alta os chamados fuzis. Então nós temos fuzis hoje aí que chega até 2.000 joules de energia, que são aquelas utilizadas para furar, por exemplo, blindados. Então isso é uma energia bastante elevada. Lógico, restrita para as Forças Armadas. Então esses fuzis nenhum é permitido, todos geram muito mais do que 407 joules. Com certeza. Veja, tá vendo? São diferenças que nós leigos às vezes não sabemos, né? Mas temos aqui um especialista, né? Afinal de contas, o professor Alberto, ele é, além de professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, ele é perito criminal, né? Médico veterinário. Então ele está aqui com propriedade falando para todos nós, né? Professor, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma grande honra tê-lo aqui para falar um pouco sobre balística. E eu tenho certeza que esse mesmo assunto poderia ainda se estender por muito mais, né? É verdade. É um assunto para falar semanas e semanas. Na minha aula, nós utilizamos praticamente 15 horas para falar sobre a balística. Então, a balística é um assunto bastante interessante, um assunto bastante técnico, embora técnico, mas é um assunto que hoje nós temos uma grande vivência, já que nós estamos diante de um país bastante violento, onde apesar do Estatuto do Desarmamento estar vigente no nosso país, mas ainda continua sendo um país bastante violento e ainda fazendo uso de armas de fogo.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e fico à disposição sempre do programa Conversa Jurídica. É isso aí, gente. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam e fiquem com Deus e até a próxima.